BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, minha gente, hoje começa mais um podcast. Desta vez temos conosco nossos amigos lá do Brasil, que sentimos muita falta. E temos conosco Helena de Fátima Martins. Helena de Fátima Martins é do Centro Espírita Leon Denis. Helena, muito bem-vinda. Obrigado. É bom a gente estar retornando, né, a esse estudo e vamos com a mesma força, com o mesmo ânimo, diante, com fé, determinação e muito amor à doutrina, o desejo que nós temos de aprendermos junto com a obra e passarmos para as pessoas o melhor que nós conseguirmos. Então, é assim, com o sentimento de muita gratidão a Deus, muita gratidão a toda essa espiritualidade que tem nos acompanhado, ajudando a todos nós vencermos as nossas barreiras, os impedimentos, mas dizendo presente mais uma vez, a equipe, né, eu, o Cláudio, a Márcia que está aí presente, todos os outros que por um acaso também conseguir acessar e conseguirem participar junto conosco. Obrigada, tá, o Edson, por estar nos oportunizando essa chance, né, essa oportunidade de estarmos juntos estudando sobre essa obra. Obrigado a você, Helena. E temos conosco também Cláudio Conte do Instituto Espírita de Cultura do Brasil. Muito bem-vindo, Cláudio. Olá, Ayrton. Olá, Helena. Muito obrigado. É sempre uma satisfação de estar aqui estudando com vocês. Então, gente, o que temos para hoje? Esse tema muito difícil de ser aceito pelos familiares e tão doloroso, mas de outra maneira também tão gratificante saber que tem coisas para nós, né, Helena, e né, Cláudio, que eu posso apresentar para que a gente veja esse tema não como negativo, mas como tema positivo. Isso mesmo. O estudo, especificar sobre essa questão, ao contrário do que muita gente pode pensar, é benéfico, porque nenhuma dor, nenhum sofrimento pode ficar escondido, ele tem que ser, colocar a luz sobre o alqueire. Então a gente precisa estar falando, estudando e principalmente buscando no Jesus e Kardec quais são os recursos que existem para o ser humano sofredor, que somos todos nós. Se nós não somos suicidas agora, com certeza já fomos no passado, e quem de nós pode dizer que dessa água não vai beber? Então nós vamos começar lendo o Evangelho que a gente falou, mas ainda não abrimos os trabalhos. Vamos abrir com o estudo do Evangelho, para a gente não alongar muito. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou ler e o Conte faz a prece, tá, Conte? Por favor. Tá bom. Então, essa passagem diz assim, é uma passagem muito importante desse capítulo 4, que é a prova, assim, cabal, e muito antes de Kardec, os espíritos vinham trazer para Kardec a questão da reencarnação, Jó já confirmava que eles, os judeus, acreditavam na reencarnação. Então ele diz assim, o capítulo 4, vou ler o item 14, para a gente não alongar muito. Diz assim, mas quando o homem morreu uma vez, e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. É uma passagem de Jó, capítulo 14. Aí essa mesma passagem na tradução protestante que diz assim, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá. Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação.
Eu vou ler o outro, porque o outro é da igreja grega, que fica assim, mais consistente essa questão, que diz assim: quando o homem morreu, vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Todas essas passagens é de Jó, capítulo 4, item de 10 a 14, em versões diferentes. Eu não vou ler, mas depois vocês lêem em casa, mas aí Kardec vem explicando e mostrando o quanto essa passagem é precisamente, sem alegorias, sem nada escuso, a verdadeira crença e conhecimento da reencarnação dos judeus. O Conte, faz por favor a prece para a gente ir dar início aos trabalhos, meu filho. E assim, elevando nossos pensamentos, agradecendo sempre a Deus Pai e a Jesus pelas oportunidades que se discutir na nossa frente, Senhor. Agradecemos, Pai, por esses espíritos que trouxeram esses livros para que hoje nós possamos ter conhecimento dessas informações. Por isso, Pai amado, agradecidos que somos, que possamos compreender essa informação, mas principalmente aplicá-las na nossa vida cotidiana. Pedimos então, Pai, sua permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar, né, Cláudio? Edson, então nós vamos dar continuidade exatamente de onde nós paramos. Uhum. Nós paramos, você me passou o link, eu descobri onde nós paramos, tá? Uhum. Então nós paramos, nós estávamos falando, e o Cláudio Conte vai lembrar da questão da prece, da dificuldade que eles tinham em as pessoas a orarem, porque era comum acreditar que não se deveria, não podia, inclusive era até proibido mesmo fazer prece para o suicida, o quanto eles se sentiam desprezados, excluídos do sentimento da humanidade, das irmãs, em relação a essa questão. Aí nós chegamos também a comentar sobre a questão de que naquela colônia o grupo afins, eles eram de Espanha, Portugal, das colônias portuguesas, espanhóis e também lá da África, das colônias portuguesas, né? E Brasil. E aí agora a gente vai entrar, eu vou começar a ler para a gente começar a analisar o raciocínio seguinte, que diz assim: sei apenas que fiz parte de sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um incontestante exausto de assimilar Dante... Não, mórbida de um inconsciente exausto. Ah, desculpa, isso mesmo. Desculpa. É mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante. Terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vante Florentino é que... O Vale Florentino. O meu tá Vate. Eu procurei até na internet e não achei. O Vale. Tá. Então ficou a palavra resumida. Mas o meu, o Vate, V-A-T-E, Vate Florentino, é que conheceria o que presente século sente dificuldade em aceitar. Quer dizer, então aqui, primeiro ele vem fazendo uma comparação com o que ele vem descrevendo, porque ele descreve, ele faz uma descrição precisa da ambiência do vale. Ele traça o perfil dos componentes, da ambiência,
da sensação emocional que ele sente ali. Quando ele faz, esse é do meu modo de estar entendendo essa parte, aí o Conte vai dar a visão dele. Ele vem trazendo para a gente, fazendo uma comparação também com a descrição que o Dante Alighieri traz para a gente lá na obra dele, A Divina Comédia, né? A gente sabe que, não vamos aqui tentar analisar quem somos nós para isso, mas só para a gente estar relembrando essa obra que foi descrita de prosas e verso por pintores, por poetas, escritores, por muitos homens da política, da literatura, porque é uma obra que mexe muito com o nosso inconsciente. Por quê? Ela fala daquilo que você sabe que tem dentro de você. Até porque, quando o Camilo começa a descrever o ambiente, nós já estudamos isso na penúltima vez que nós nos encontramos, e isso fica bem claro, que aquele ambiente, ele não existe por si só. Ele só existe porque é o fruto do que tem na mente dos habitantes que estão ali. Então, quando o Dante Alighieri vem trazendo lá em 1300 e alguma coisa, lançar esse trabalho, essa obra, a Divina Comédia, por quê? O que é a Divina Comédia? Só rapidamente, para a gente estar lembrando, né? Então, aí a gente vai ver por que o autor fez essa comparação. Porque na Divina Comédia, o que representa? É uma obra, é uma ficção, é um romance. Então ele vem dizendo aqui o quê? O que eu estou passando não é uma ficção, não é apenas um romance, é uma realidade. Ele está querendo dizer para a gente, vou deixar assim, com pinturas, com traços fortes, com uma tinta forte, bem reluzente. É verdade, isso existe, não é fruto da imaginação, não é uma obra como a do Dante. Que o do Dante, ele vem trazendo, descrevendo o lugar. Ele precisava passar, ele no sonho, ele chega numa floresta, onde ele sente um perigo naquela floresta. Aí ele tem a Beatriz, que foi um amor dele de infância, e a Beatriz pede socorro a um filósofo, que ele gostava muito daquele filósofo, e esse filósofo, que é o Virgílio, o filósofo vai socorrê-lo. Vai socorrê-lo de que forma? Vai ajudá-lo, é um filósofo latino, né? Ele vai ajudá-lo ao Dante a atravessar aquela floresta, só que ele pega um atalho. Para conseguir atravessar a floresta, uma floresta perigosa, ele pega um atalho. Ele pega um atalho onde ele teria que passar, ele ia passar pelo inferno. Então, a gente vai resumir, óbvio. Então, tem lá, para ele passar por esse rio, né, que seria no inferno, ele tem o barqueiro. Então, quando ele vai atravessando esse barqueiro vai atravessando com Dante e com Virgílio, a criaturas vão surgindo daquela água, aquela lama. Aí ele descreve aquela ambiência geográfica como Camilo vem descrevendo o Vale do Suicida. Ele descreve a aparência, a postura daquelas pessoas que surgem ali daquela lama, como o Camilo descreve como está a situação psíquica, porque aquele ali é um ambiente psíquico, dos habitantes do Vale do Suicida. E não vamos entrar mais adentro pela questão do romance A Divina Comédia, para a gente não nos perdermos. Eu também quero passar a palavra para o Conte, mas eu quis fazer um comentário, porque se ele coloca a questão do Dante, eu achei que seria importante também a gente está só lembrando essa questão como uma verdade, ela é universal, né? Porque
é um dos conceitos doutrinários, né? Para ser uma verdade, ela tem que ser universal. Aí a gente vai vendo que surge em várias partes do mundo, em áreas de atuação diferentes, na literatura, nas artes gráficas. Aí surge depois, vai lá aparecer no Memória de Suicida, e no Memória de Suicida que também a gente vê o relato dessa mesma ambiência com o André Luiz, e essa obra só surgiu, ela foi escrita muito antes do surgimento do Nosso Lar, mas só 20 anos depois, e a gente sabe que tem um motivo, né? Mas só 20 anos depois é que ela vem surgir. Então a gente vê que tem um entrelaçamento de ideias, é a verdade universal. Conte, falei demais, meu amigo. Passa aí pra gente a sua impressão em relação a esse texto que a gente leu aqui. Ô, Helena, você nunca fala demais, Helena. Você fala bem. Né? Você faz umas colocações adequadas, nunca é demais. Mas uma das preocupações que normalmente nós temos, né, e a gente percebe que Camilo também tem essa preocupação, é quando vamos expor alguma coisa relacionada ao plano espiritual, nós sempre tomamos o cuidado para que não sejamos interpretados como estando relatando uma fantasia. Então é a preocupação também de Camilo, que a gente percebe, de que alguém poderia pensar que ele estivesse, né, fazendo uma alusão ao inferno de Dante, e com isso descrevendo uma figura da sua imaginação. O que é interessante da gente colocar aqui é que quando Camilo começa a ditar essas páginas para Ivone, e ele já saiu daquele estado de perturbação, daquele alto estado de perturbação. Porque quando o espírito se encontra num estado de perturbação, as suas colocações, obviamente, que são mescladas entre o que ele vivencia, né, como ele interpreta o ambiente que ele estava, ou melhor, que ele se encontra, e, obviamente, trazendo também toda uma gama mitológica, uma gama fantasiosa, que faz parte do inconsciente do espírito. Então, em um estado de perturbação, muitas vezes é difícil de nós podermos diferenciar o que é o espírito descrevendo a sua experiência e o que é fruto da imaginação. Por fruto da imaginação, estamos querendo dizer dele inserir conceitos fantasiosos. Mas Camilo aqui, ele já estava fora dessa condição, ele já se encontrava num grande estado de recuperação, e por isso ele tinha a mente clara. E, né, ou melhor, uma mente mais clara. E por isso, por essa mente clara, é que ele percebe, então, que a sua descrição poderia ser confundida com uma fantasia. Isso é uma característica de espíritos que já se encontram com uma clareza de mente, em que eles já conseguem avaliar, né, o contexto daquilo que eles estão relatando. Por isso, esse parágrafo, apesar de ser pequeno, ser uma observação, mas ele é extremamente importante para nós identificarmos qual era o estado de espírito do Camilo quando ele ditava essas palavras para a Ivone Pereira. O que é uma coisa bastante interessante, por sinal. É isso mesmo. E quando você coloca essa questão para diferenciar, até porque Kardec vem trazendo lá no livro dos Médios, quando ele vem falando daqueles sistemas, vários sistemas, né, porque isso aí foi muito comum, as explicações para toda e qualquer manifestação, seja ela anímica ou seja ela mediúnica,
houve vários tipos de sistema, principalmente de alucinação, né? Esse era o mais comum. Então Kardec vem estudando no livro dos Médiuns Sistemas, justamente para mostrar a diferença que existe de como foi pesquisado, de como foi mostrado, e mostrando de uma forma filosófica e científica a realidade da existência do espírito e da ambiência do espírito, né? E principalmente das propriedades do corpo perispiritual, porque aqui cabe um estudo, não é agora, óbvio, mas caberia um estudo bem aprofundado, né? Isso aí, quem se interessar pode fazer em outro momento, por exemplo, do perispírito, porque eles não têm mais o corpo físico. Por que aquelas sensações? Então, isso na verdade é isso que a gente faz quando fala aprofundamento de um estudo. Nesse caso ali tem que saber quem são aquelas pessoas, por que elas estão com os corpos ainda, já que não está mais com o corpo físico, você vê, está com a mesma repetição, cada um no local, nos órgãos onde foi afetado pelo suicídio. Aí quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre as propriedades do perispírito, aí sim, aí começa a entender todo um relato, né? Porque na Divina Comédia, por exemplo, ele relata, mas não tem uma explicação para aquilo. Nos testemunhos ou nos casos que a gente encontra em qualquer obra espírita, existe o fato, mas Kardec, por exemplo, todos os pesquisadores que seguem a linha assim, a íntegra, a doutrina espírita, eles seguem o modelo que Kardec fez. Primeiro, analisar o fato, para daí tirar as consequências, tirar uma teoria sobre aquilo ali, não criar uma teoria para depois querer provar de qualquer jeito aquela teoria. Estou errada nisso, ô Conte? Não, absolutamente. Né? Não, absolutamente. O procedimento adequado é esse. E é sempre importante nós lembrarmos que esse é o procedimento adequado, porque muitas vezes nós nos deixamos, ou vemos, né, também colegas, se deixando levar por ideias pessoais. Então, é de fundamental importância a nossa referência na codificação. Ela tem que ser a base de todo e qualquer estudo que seja elaborado. Por exemplo, quando você vai falar dessa questão das propriedades do perispírito, né, você vê, ali, ele vem relatando todos aquele grupo, porque todos eles estavam todo mundo em sintonia, todo mundo na mesma posição mental, né? A densidade, o peso específico do perispírito fazia que todo mundo ficasse ali. E você vê que o fator cognitivo, não é nem bem essa palavra assim, o desenvolvimento intelectual não safou ninguém dali. Olha, Camilo era considerado um gênio da literatura. Ele era até conde, eu acho que é conde, ele tinha um título lá que o rei deu para ele, que eu não estou lembrando direito agora. Jerônimo não, o Belarmino era doutor em várias, poliglota, e nenhum deles, essa possibilidade, não negando a importância do estudo intelectual, do desenvolvimento tecnológico científico, mas nesse particular entra a lei moral, porque a gente sabe que a lei moral, a lei ela é divina e natural, mas é a mesma lei que rege as questões biológicas, é a mesma que rege as questões moral. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas onde eu estou querendo chegar com isso? Não adianta você querer, pode até fazer por causa do livre-arbítrio, né? Como eles
era um homem extremamente preocupado com aquisições e progresso da vida moral, da vida material, da mesma forma que lá na comédia de Dante, aqueles homens, quando eles surgiam daquela lama, que queriam pegar o próprio Dante, que ele falava, o que tu está fazendo aqui que você ainda não é? Quer dizer, Dante ainda não tinha morrido, né? Era ele em desdobramento, conhecendo aquelas paragens. Você ainda não é do nosso mundo, o que você está fazendo aqui? Aí quando o Dante pergunta para o Virgílio, quem são eles? Aí Virgílio começa a dar o perfil. São orgulhosos, são materialistas, são mentirosos, são aqueles que você conhece muito bem. Aí ele diz assim, eu conheço os muitos que podem vir para cá. Então, é mostrando ali, olha o estado que vai ficar a alma quando ela só se preocupa com uma das facetas, só com uma das asas do progresso. Fica cambeta. Essa é a paragem que ele vai ter. Porque não se preocupa, sabe, aquela parábola de Jesus em relação ao banquete, né? O homem, né? Quando ele diz um homem, que a imagem, ali ele está relatando Deus, né? Que faz um banquete, começa a distribuir os convites. Aquilo ali, a gente não aceita os convites que a lei natural começa a dar pra gente. Aí, de qualquer jeito, um banquete, você vai ter que ir pelo banquete, ou pelo convite do amor, ou pelo convite da dor. Quando não é suficiente, vem o sofrimento. Tá? E a gente podia avançar. Quer dar mais ler mais um pouquinho para a gente, Cláudio, por favor? Leio sim. E na continuação, então, diz: não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam. E chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O a que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus. Dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Tá bom ou quer que eu continue? Não precisa mais não. Tá bom aí, tem muita coisa aí para você analisar junto com todos nós. Fala aí. Esse convite, ele não é simples, certo? Porque, por exemplo, se eu quero te mostrar alguma coisa, um parque, uma construção, eu simplesmente te convido a ir até o local e nós poderíamos, então, discutir sobre aquilo que estamos vendo. Mas quando nós falamos em regiões específicas do mundo espiritual, um convite nunca é simples. Nunca é fácil de ir até o local para analisá-lo e para vivenciar aquela situação de uma forma concreta. Então, o convite que ele nos faz, e ali realmente está ali bem descrito, é ao raciocínio, ao exame e à investigação. Então, quando a gente parte do princípio que deve existir uma lógica por trás de todos os eventos, de todas as possibilidades, aí então nós estaríamos aptos a raciocinar, a examinar e a investigar. A crença que era atribuída, por exemplo, aos suicidas, como você bem lembrou no início do nosso estudo, em que não era nem permitido orações para o suicida. Então, nós partindo, né, de um Deus sendo Pai, conforme apresentado por Jesus, em nenhuma hipótese, por exemplo, nós poderíamos considerar que não se deve orar por um determinado espírito, seja lá por que motivo ele tenha feito. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, obviamente que elas não oram para ninguém, certo?
Então não é que eles oram para um e não oram para outro. Eles simplesmente não oram para ninguém. Os que oram são os que acreditam em Deus. Acreditando em Deus, nós precisamos considerar que todos somos protegidos dessa divindade, desse Pai. E por isso todos são passíveis de, ou merecem as nossas orações. Então Hahnemann, ele já no início do século XIX, ele já salientava para nós a falta de caridade nossa para com os suicidas. Então, em um dos seus escritos, e Hahnemann, é bom lembrar que ele foi um dos espíritos que contribuíram na codificação espírita, ele já salientava o nosso comportamento para com os suicidas. E isso, obviamente, precisa ser revisto, não apenas pelos espíritas, mas por todas as vertentes religiosas. Todos aqueles que creem em Deus precisa ser revisto. Então, nós não podemos imaginar alguém, um espírito, que não seja passível de redenção, que ele não possa se redimir, que ele não possa retornar à sua condição. Então, esse exame e essa investigação, obviamente, vai nos levar a uma conclusão de que esses espíritos são tratados em algum local. Certo? Mesmo que não possamos conceber ou considerar um local da forma como é descrito nesse livro Memórias do Suicida, mas nós precisamos considerar que esses espíritos, eles são tratados em algum local. Existe um local para eles. Existe um lugar para onde eles estão encaminhados, ou eles vão através dos seus estados mentais, e que lá eles encontrarão o meio para se recuperarem. Então, e aí a gente leva para uma outra questão, porque esse é o meio onde eles vão se recuperar, esse ambiente, conforme descrito por Camilo, não pode ser considerado como um inferno. Porque o conceito do inferno é um local sem redenção. Mas esse local, conforme descrito por Camilo, é um local de redenção. Tanto que, como nós salientamos no parágrafo anterior, foi um espírito perturbado, obviamente, em decorrência da sua atitude, mas que já retornando à sua consciência, já com nível de clareza mental, ele vem falar que não devemos confundir o que ele está falando com algum tipo de imaginação. Então, só aí é uma demonstração que houve uma redenção desse espírito. Então, o local, por pior que seja, é um ambiente de cuidado, é um ambiente de tratamento para o espírito, seja ele qual for. É difícil para nós entendermos que esse local seja um local de redenção do espírito, mas aí nós precisamos aceitar e compreender que a bondade divina cuida de todos os seus filhos. É verdade. Tá bom, Helena? Tá ótimo. Você sabe que você está falando isso, eu estou me lembrando de uma leitura que eu fiz da Revista Espírita, é outubro de 1866. E tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que diz que 2020 vai ter assim, uma estimativa realizada que indica que, em 2020, isso mesmo, poderia ascender a 1,5 milhão de pessoas por ano suicidando. E olha aqui que Kardec, para você ver a importância dos centros espíritas, das pessoas estudarem e se preocuparem com com a dor do outro em relação a isso. Kardec diz na Revista Espírita de outubro de 1866, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui que eu consegui achar. Ele diz assim, que os suicídios, multiplicando-se em proporções nunca vistas, até entre as crianças, seria um dos sinais
do fim dos tempos. Eu fiquei assim, muito... que por um acaso, essa semana, eu peguei esse texto, que eu não conhecia esse texto de Kardec. E a gente vê o seguinte, que não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo para perder. A gente precisa, sim, multiplicar todo e qualquer esforços. Tem uma notícia de alguém que está passando por um problema, como se fosse nada demais, não é não. Dentro da medida do possível, se aquela pessoa entra no nosso campo de ação, é abraçar a pessoa, é fazer o máximo que a gente pode. É óbvio que existe o livre-arbítrio, não é isso, mas a gente ter a consciência tranquila de que o que a gente pode fazer, o que se pode fazer. E às vezes vem aquele questionamento, mas será que qual é o tipo de assunto, qual é o tipo de conversa que pode se desenvolver para que esse assunto seja preventivo, né? Porque não é só levantar as estatísticas. E levantar a estatística é a parte lá da Organização Mundial da Saúde, foi o que ele fez, levantou a estatística. A nossa parte não é só levantar a estatística, é procurar estar fazendo núcleos de estudo, de vibrações, porque eles deixam claro, o Camilo deixa claro aqui, nós não recebemos vibrações de prece das pessoas. Como o Cláudio estava colocando, quando entra no âmbito do espírito, tudo fica mais difícil, no sentido de que a gente está muito acostumado a fazer alguma coisa só em relação a algo materializado, porque a gente ainda não está se assenhoreando da importância que é o material mental. Se a gente lê lá Ernesto Bozano, Pensamento e Vida, Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano, ele vem falando lá da ideoplastia. Então, quanto mais nós nos reunirmos para conversar sobre isso, quanto mais a gente separar um tempo de nossas vidas para pensar, para jogar. Eu falo até em nome de casa espírita, não estou nem falando em nome do indivíduo como eu falo como um ser coletivo mesmo, tá? Que se reúne como um feixe de vara e separa um espaço no seu centro, no seu grupo de estudo, para estudar o livro. Eu tenho como obrigação a divulgação, o Conte também, que faz estudo do Memória de Suicida em outros locais, eu sei que ele se dedica a isso também, então é uma tarefa nossa, é uma obrigação nossa, estarmos mostrando que o preventivo é estar estudando, refletindo, trabalhando e mostrar aonde está a raiz do grande problema. Porque a raiz do problema, muitas vezes, não está só na questão psicológica, é uma questão parecida com o iceberg, né? O iceberg é que ele tem 5% só aparecendo, o 5% é o problema familiar, o 5% é o problema, como a Organização Mundial da Saúde vem falando, os países mais industrializados, os 5% é como a gente sabe que tem na Suíça, uma clínica onde existe o protocolo para as pessoas irem suicidar, porque o iceberg, o que está por baixo de tudo isso, ao meu ver, pelo pouco que a gente está vendo no estudo do Memória e das obras de Kardec, lá no Livro dos Espíritos e outras, é a desconexão que o ser faz da ideia de Deus. Se desconecta. Ele vai se afastando, ele vai se embreviando, ele vai se envolvendo, se encantando pela ideia da sobrevivência da vida, vai se encantando pelos objetos, pela a conquista que é a obrigação da sobrevivência, mas ele se encanta tanto que ele se perde nisso. Quando vê, a vida dele está sem sentido. Qual é o sentido da vida? Só compra? Só sobreviver? Não é. Aí, quando ele vê, as situações nunca vão agradar, porque é com aquilo que Jesus falou, né, lá em Marcos 8.
a paz do mundo vai lhe trazer aflição. Então, se não tiver ânimo, se não estiver sustentado por essa energia divina que é extrair, puxar, pelo pensamento a ideia de Deus, você vai se afastando da paz do Cristo, como ele vem trazendo para a gente. E vamos seguir então, o Conte, em relação a essa, para a gente dar uma avançada nesse texto. Tu quer ler mais um pedaço aí, por favor? Leio sim. Não os convidarei a crer. Não é assunto... não, já li. Esse já leu. Esse já leu. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo que neles se reflete. Lindo. Em nenhuma parte se encontraria abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem é ligado muito relativa importância até os dias de hoje. Chega a ser lírico, né? Pois é. Não, é bastante interessante, né? Porque às vezes eu me deparo com conceitos tipo que Deus não existe porque não há provas de Deus, da existência de Deus. Uma prova, vamos dizer assim, material, né? Mas aí eu me pergunto, mas também não existe prova de que Deus não exista. Você não consegue provar que alguma coisa não exista. Então, é bastante interessante. A única coisa que você pode provar é o que existe. Você não consegue provar que algo não exista. E muitos relatam ou colocam a ciência, conceitos da ciência como base para a não existência de Deus. Mas é interessante porque a ciência muitas vezes se usa de coisas que ela não pode provar. E aí, então, a ciência usa de uma coisa que se chama postulado. Os postulados são teorias que não são prováveis, né? Que não são passíveis de serem provadas, mas que são necessárias para o entendimento de um determinado fenômeno. E se acredita, então, que esses postulados serão, no futuro, demonstrados. Então, a ciência, né, citar a ciência, ela não vale numa demonstração ou em querer provar de que Deus não existe, por exemplo. E uma vez eu estava numa discussão, né, com um catedrático sobre essa questão, e aí eu perguntei para ele, e se amanhã eu trouxer Deus aqui e te mostrar que ele existe? Aí ele ficou olhando para minha cara sem resposta. Porque quem garante que Deus não vem amanhã? Certo? Então, são assim, discussões que não levam a nada. Certo? Querer provar, baseado na ciência, de que Deus não existe, porque a própria ciência te dá meios de contrapor a essa ideia. E o principal é que a ciência ela vem avançando a passos largos. Então, hoje em dia, se considera muita coisa que no século XIX, final do século XIX, por exemplo, era impensável que pudesse existir. Então, para dar um exemplo bastante claro, né, ou simples, melhor dizendo, é o próprio telefone celular.
Uhum. Quando no final do século XIX, vamos mais para perto, né? Quando eu era adolescente, quando iria se dizer que era possível ter um telefone que podia falar de qualquer lugar que a gente carregava no bolso? Na época era aquele telefone fixo e os famosos orelhões distribuídos na cidade. Você sempre precisava buscar um desses telefones. Então, com todo esse avanço da ciência, com todo esse avanço do conhecimento, é complicado nós estabelecermos uma limitação para determinadas questões. Contigo, Helena. É isso mesmo, tô ouvindo, e é por aí mesmo que ele tá questionando justamente isso, né? Não adianta, ele vem falando, não, a gente não está aqui para passar nenhuma crença, né? A lei está aí, a lei está aí. E não é à toa que os espíritos que Kardec vem trazendo lá aquela questão, né, a 617, né, sobre a lei divina e natural, e que só aos poucos mesmo o homem não tem capacidade ainda para entender essa transcendência da matéria. Não tem. O foco dele, por mais que aos poucos ele possa ter condições de fazer no paralelo do que antes seria um absurdo, como você está falando, e já muitas outras coisas já foi descoberta, mas ele continua sempre jogando para frente a incredulidade dele. É muito interessante isso. Ele não usa o que o homem negou para ele agora já ter como um ponto para ele avançar, não, ele fica fixo ali e a descrença está sempre na frente. E é justamente isso que Camilo, sabendo que isso ia acontecer, ele sabe que por mais que ele viesse trazendo, como ele diz, ao século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. Olha, é isso que você falou. É isso que você falou. Vai dilatando, as coisas vão acontecendo, mas como o que está à origem dessa descrença não é só a questão da prova do fenômeno em si, porque o homem descrente ele pode ver, mas ele vai ter um atalho para sair dali, para dar desculpa para aquilo. Então não adianta. Porque falta o quê? Falta o desenvolvimento do senso moral. Você desenvolve, dilata as capacidades intelectivas. Mas se o senso moral, não é o senso moral no sentido de não matar, não roubar, não. Essa capacidade, essa escala evolutiva que o espírito vai adquirindo com o passar das reencarnações, de perceber através de uma transcendência, né? Porque é a mesma coisa a questão do tempo. No passado, o tempo, o que era o tempo para a ciência? Era aquela questão só, o tempo linear, né? De Newton, né? Eu não sei isso, o Conte que sabe mais, mas a gente pouco que lê dá para entender, né? Que o tempo era o quê? A mesma teoria de Newton, né? É medida pela duração de sucessão de eventos. Não estamos querendo avançar nisso não, porque a gente não tem capacidade para isso. Mas dá para a gente sentir que hoje a gente já sabe que existe a questão do tempo psicológico, né? Quando diz assim, nossa, mas já passou um tempo, você nem percebeu. Não é, já não é mais aquela só sucessão de eventos, já é existe um tempo psicológico, né? Que tem um estabelecimento em condições de estado, né? Como eu estou, qual é o meu estado de espírito para eu ver, né? Para observar aquele movimento, né? Aquela experiência, né? Aquela questão, eu não sei se eu estou sabendo passar o que eu estou querendo, mas eu sei o seguinte, que também já existe uma questão do tempo psíquico, que é isso que a gente está aprendendo na doutrina espírita, né? É quando a gente começa a vislumbrar com as percepções do espírito
É simples, começa a estudar sobre fluido, começa a desenvolver, frequentar um ambiente onde existe uma expansão do campo eletromagnético, que você começa a exercitar o transe. Você já não vai ver as coisas do mesmo modo que você via antes. Você já começa a expandir. Expansão da consciência. Você expande, você, né? Vai começar a falar do assunto. Começa um com o outro, você abre. Estou falando besteira, Cláudio, em relação a isso? Não, Helena, não está falando besteira, não. Eu falo assim, falando besteira, porque não é da minha área. A gente fica... Certo. Não Vamos dizer assim que não foi uma colocação precisa, mas também não foi besteira. Não, pois é. Não estou com a ideia. Mas foi muito bem, é inteligível. Foi muito bem colocado. Obrigada, é inteligível. Mas é só nesse sentido, sabe? Da gente estar assim, analisando. As coisas vão evoluindo. Eu lembrei de pegar essa questão do tempo, porque hoje a gente não liga mais para essa questão assim, fulano está envelhecendo, a gente não liga mais para isso, porque conforme a gente vai trabalhando as ideias, vai trabalhando as emoções, vai se alegrando, vai se animando, vai se responsabilizando pela dor do outro, cada um na sua possibilidade, a gente esquece quantos anos a gente tem. O mundo vem trazendo recurso para as pessoas, para os homens. Antigamente nós seríamos considerados velhos. Hoje em dia nem se pensa nisso. É um tempo psicológico. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai dando passe, estudando e desenvolvendo a ideia de Deus, conversando, a gente começa a ver o tempo nessa questão psíquica, que é um outro olhar do tempo. É um olhar cósmico. A gente não vê mais Deus como o Deus de uma religião, o Deus de um povo. Não, a gente já sabe que é cósmico. A gente já sabe. A gente tem uma religião, mas a gente não fica preso a essa questão da religião em si. A gente já sabe que é exercício para se religar com o Criador, porque não adianta. Se não se ligar com o Criador, é a parábola do filho pródigo. Ele se distancia, mas ele sofre, ele tem a dor, ele vai ter que retornar para a casa do Pai. Bem, gente, é nesse tempo que também nosso tempo estamos esgotando. Esse é o tempo linear. Aí esse não tem jeito, esse aí também tem que atender. Tá bom, meu amigo. Então, nós encerramos por aí, vamos marcando aí onde nós paramos, né, Cláudio? Já marquei, já. Tá, o que acontece, o que conhece o homem, aliás, é isso? Nós paramos aí? Isso. Tá bom, tô marcando aqui então, tá? Então, gente, eu queria só agradecer, né? Já marcaram tudo? Já. Okay. Então eu queria começar com você, Cláudio. Cláudio, muito obrigado por sua participação nesse podcast. Muito obrigado por trazer essa luz para todos nós. Eu que agradeço essa oportunidade de estudar contigo, com a Helena, né, que são pessoas com amplo conhecimento, e a possibilidade também de levar essas nossas ideias, essas nossas conclusões para um público bem mais amplo através dos podcasts. Então, eu que agradeço a participação nesse estudo. E também queremos agradecer a Helena. Helena, muito obrigado por sua participação, por trazer também essa luz para os nossos corações. Eu também agradeço, e a gente pede desculpa, porque às vezes a gente não fica assim tão formal, né? A gente relaxa um pouquinho, vai na informalidade, mas é para não trazer também um estudo assim de uma forma tão séria, ela é séria, mas é uma leveza, e dizer que nós estamos constantemente no estudo da obra. Essa obra Memória do Suicida nós estudamos toda semana, na segunda e na terça-feira, na segunda no Centro Espírita Leon Denis, na terça-feira no Centro Espírita Daniel Cristóvão. Nós em grupo estudamos, e depois a gente faz vibração para o suicídio. Então nós pegamos nomes pelo jornal, com pessoas conhecidas que nos passa. Então a gente tem um trabalho assim muito sério em relação
a essa questão da prece, das vibrações para o suicida, e estamos convidando as pessoas, frequentadores de centro, dirigentes de centro, que possam estar estudando. É muito necessário, eles precisam de nós doarmos os nossos melhores sentimentos de apreço, de irmandade para eles, porque eles precisam muito, tá? Então é isso, é mais uma oportunidade, é esse estudo. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, como que o ouvinte pode entrar em contato com vocês? Bom, nós podemos deixar, eu vou deixar meu número do meu telefone, que aí a pessoa entra pela WhatsApp. O meu número de telefone é 999-86-9572. Tem o WhatsApp, estamos sempre dispostos a estarmos trocando ideias, conversando sobre esse assunto, porque é a nossa obrigação fazermos isso. E para aquelas pessoas que estão ouvindo em qualquer parte do mundo, é o 21, né? O código 21 primeiro e depois o seu número. Isso, não é isso? Isso, exato, é o 5521, né? Eu nunca sei se é o 21 primeiro ou se é o 55. Não, 55. É o 55, tá bom. É o 21 e aí vem o número do telefone que vai estar, eu já falei aí, tá? Pode ligar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente vai estar sempre respondendo. Então tá ótimo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O nosso grupo aqui do BSS Cast sempre está disponível e portas abertas para vocês. Eu sou o Hertzon Filho. Para quem gostou do nosso podcast, dá um like nas nossas redes sociais, manda um e-mail para a gente, que é o podcastbss@gmail.com. Eu sou o Hertzon Filho e até a próxima.